Olá, alunos da segunda série do ensino médio, como estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje, nós vamos estudar e vamos saber um pouquinho mais a respeito dos gases. Então vejam, a matéria possui 3 estados físicos da matéria, né? 3 estados físicos. Então a gente hoje vai se dedicar ao estado gasoso. Vamos lá então? Vejam, quais são os nossos objetivos para a aula? Então a primeira coisa, conhecer a importância do estudo dos gases. Depois, conhecer um pouco sobre a propriedade desses gases. E ainda, identificar quais são as variáveis pertencentes ao estado gasoso. E também compreender o conceito de gás ideal. Vamos lá então? Opa! Então vejam, antes de começarmos propriamente dito, o que nós temos? 2 questões. Será que nós daremos conta de responder essas 2 questões no decorrer da nossa aula? Então, quais são esses questionamentos? Qual a relação entre o estudo dos gases e o balonismo? Será que tem alguma coisa a ver? Ainda, será que gás e vapor têm o mesmo significado? Será que eles são idênticos? Será que há diferença entre eles? Então, isso tudo são cenas dos próximos capítulos, tá bem? Então, vamos lá. Começamos com os estados de agregação da matéria ou simplesmente estados físicos da matéria. Quais são os estados físicos? Sólido, líquido e gasoso. Então, vocês podem observar aqui nessas imagens o comportamento das moléculas, o interior de cada estado físico. Então, você pode ver que no estado sólido eu tenho as moléculas, né? Mais unidas. No líquido, elas são mais soltinhas. E no estado gasoso, nós temos uma liberdade maior. Mas por que isso ocorre? Então, vejam, quando eu tenho na natureza os 3 estados físicos, a gente tem as chamadas forças que determinam quais são os estados físicos. Então, eu costumo dizer que há um cabo de guerra entre a força de coesão, que é a força que mantém as espécies ligadas, unidas, e a força de repulsão, que dá uma liberdade um pouco maior. Então, vejam, no estado sólido, o que a gente pode dizer a respeito desse estado físico? Eu posso dizer o seguinte, que no estado gasoso, eu tenho a forma e volume variáveis, tá? Então, por exemplo, se eu pego, o volume é definido e a forma é variável, tá? A pessoa já se atrapalha aqui, né? Então, por que a gente diz isso no estado líquido? Porque se você tiver um copo d'água, a água, o líquido, vai assumir o formato do copo. Se eu transferir esse mesmo volume, então em um copo tem em média 200 ml, eu transfiro esse volume a uma bacia. Eu continuo com 200 ml, mas agora ele assume a forma da bacia. Se eu colocar esses mesmos 200 ml dentro de um recipiente mais cilíndrico, né, um jarro, por exemplo, uma jarra, ele vai assumir a forma daquela jarra. Então, no estado físico líquido, nós dizemos o quê? Que o volume é definido, mas a forma é variável. Por quê? Porque eu tenho mais aqui a força de coesão maior que a força de repulsão. Lembrem-se, a força de coesão é aquela que mantém mais unido, tá ok? No estado líquido, por que o líquido é tão fluido? Porque aqui existe uma espécie de equilíbrio entre força de coesão e força de repulsão. Imagine o seguinte, você está lá no cabo de guerra com seus amigos, tá? Todo mundo já brincou disso, né? Por favor. Então, de um lado, os seus amigos serão a força de coesão e do lado onde você está, a força de repulsão. No estado sólido, os seus amigos ganham. Então, a força de coesão é maior que a força de repulsão. No estado líquido, há um equilíbrio, tá? Vocês puxam com a mesma intensidade. Aquele nozinho que fica no meio do cabo de guerra não vai para nenhum dos lados, existe um equilíbrio. Por isso, o líquido, ele é todo fluido. Você consegue passar a sua mão, né, colocar a sua mão dentro da água e é como se você transpusesse, você conseguisse, você dilata, né, você invade, porque 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, né, no espaço. Então, você coloca a mão, a água transborda um pouquinho, mas você consegue colocar a sua mão dentro de um recipiente com água. Então, ele tem essa fluidez.
E aí, o que a gente diz a respeito do estado líquido, né? Então, eu tenho que a forma e o volume podem ser variáveis, tá? Para o estado gasoso, que é a nossa estrela da aula, né? O que acontece? Aqui, no cabo de guerra, a força de repulsão ganha. Então, eu tenho uma liberdade maior das moléculas, tá certo? Então, é onde, no estado gasoso, nós dizemos que o volume é constante, mas a forma, ela é variável. Você não consegue conter um gás, tá? Você pode observar, quando você enche um balão, né, uma bexiga, tá? Para um aniversário. Se você deixar de um dia para o outro, você vai perceber que ele murcha um pouquinho. Por quê? Porque a matéria é porosa e o gás acaba escapando pelos poros, ok? Então vamos lá. Como eu disse a vocês, o estado gasoso é a estrela de hoje. E aqui, se é a estrela, por que a gente precisa estudar o estado gasoso? Me conte, né? Então aqui eu coloquei para vocês, em nossa rotina diária, onde nós podemos encontrar o estado gasoso. Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha nisso? E aí, talvez a gente consiga responder por que nós precisamos estudar o estado de agregação gasoso. Primeira coisa, fotossíntese. A fotossíntese está presente no nosso dia a dia, né? O que ocorre? As plantas capturam o CO2, tá? E liberam O2. Então, eu tenho dois gases, né? O dióxido de carbono e o oxigênio sendo liberado para a atmosfera. Então, veja, a planta captura o CO2. Vocês podem ver que tem essa questão, né? Dos tratados em termos de meio ambiente, né, que falam de meio ambiente, a captura do CO2, né, o plantio de árvores, né, então isso rende royalties, se eu não me engano, para os países, tá? É justamente por isso, porque as plantas capturam o CO2 da atmosfera e liberam o oxigênio, mas não se esqueçam, as florestas não são os pulmões, né, como dizem, do mundo. Quem são os pulmões? São os oceanos. Não vou entrar nesse detalhe, mas procure saber por que os oceanos é quem produz mais oxigênio, que também é um gás. Aonde mais a gente pode encontrar? Quando nós ingerimos qualquer tipo de alimento. Durante a nossa digestão, existem reações químicas, tá? Que ocorrem. Na realidade, ali, eu diria até reações bioquímicas, né? Que seria o termo mais correto. Então, vejam, no nosso estômago, no nosso trato intestinal, aqui no nosso intestino, existe o gás metano, que é o CH4, existe o CO2, que é o dióxido de carbono, e ainda o gás hidrogênio também é produzido. Então, você pode ver que, às vezes, quando você come um pouquinho demais, você sente a sua barriga estufar. Por quê? Né? Seria um termo comum, né? Não seria esse o termo científico, mas um termo comum para que a gente consiga falar, né? De uma forma mais simples. A barriga da gente fica estufada. Por quê? Porque durante a reação você deve ter comido rápido demais, ingerido líquidos demais. Então é onde ocorre essa produção de gases dentro do nosso intestino. Então você tem a sensação de que está estufado, tá? Então, vejam só as razões pelas quais a gente estuda os gases, né? E ainda, onde mais a gente pode encontrar? Vejam, aqui eu trouxe para vocês a imagem de uma plataforma de petróleo. Já se perguntaram por que fica essa chama queimando incessantemente? Então, vejam, o que acontece ali é o gás excedente queimando. Então, quando perfura-se um poço de petróleo, a primeira substância, o primeiro grupo, né, de substâncias que saem são gasosas, tá? Então, o gás excedente fica queimando o tempo todo. Esse gás excedente, ele não é propício para o comércio. Então, não é legal. Então, é por isso que ele fica queimando ali, que é um indicativo que o poço de petróleo continua sendo explorado e que ainda tem coisa por vir, tá certo? E ainda, o mesmo gás que sai, que é produzido, né, extraído por destilação fracionada do petróleo, ele vai para os nossos lares, na forma de gás liquefeito de petróleo, ou simplesmente GLP, que é o gás de cozinha, que nada mais é do que uma mistura entre dois gases, propano e butano. Busque
pesquise a respeito desses dois gases, tá bom? Você vai ver como é gostoso. Então, é butano e propano. Beleza? Viram como o estudo dos gases é bastante pertinente ao nosso dia a dia? Ele tem toda uma importância, tá? Dando sequência, vamos conhecer um pouquinho da história dos gases, tá? Então, vejam só. Conforme os cientistas, os pesquisadores de épocas remotas foram se interessando por observações do dia a dia, eles foram se questionando. E a partir desses questionamentos, nós tivemos avanços, tá? Em termos de reações químicas. Então, vejam, o estudo dos gases, ele nos trouxe um avanço bem significativo para o conhecimento das reações químicas. Quem foi o primeiro, ou um dos primeiros, né? Foi Antoine Lavoisier, que estipulou a chamada Lei da Conservação da Massa. Todo mundo conhece essa lei como? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá bom? Então, foi Lavoisier quem elaborou essa lei. Depois, nós temos a Lei das Proporções, que foi definida por Proust, tá? Então, veja, o Proust, ele estipulou o seguinte, que as proporções dentro de uma reação química são as mesmas. Então, imagine o seguinte, se você tem uma reação 1:2, mas o que é uma reação 1:2? Então, imagine o seguinte, você coloca 100 ml de água para 200 ml de álcool. Você está preparando uma solução, tá? Então, isso te dá 1:2, porque você tem a proporção de 100 ml de água para 200 ml de álcool, ou simplesmente etanol. Se eu aumentar essa proporção, eu tenho que aumentar os reagentes, né? Então, vamos supor, eu quero aumentar 2 vezes. Então, eu vou ter 200 ml de água e agora vai para quanto de etanol? 400. Por quê? Porque eu dobrei. Onde mais você vê essa questão da proporção de Proust? Quando você vai fazer um bolo, tá? Eu quero fazer meia receita. Você tem que diminuir todos os ingredientes da receita por 2. Eu quero fazer 2 vezes essa receita. Você tem que multiplicar todos os ingredientes da receita por 2, tá? Então, esses dois cientistas aqui, eles disseram o seguinte, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o que acontece? Traduzindo, numa reação química, tudo que entra sai na mesma proporção, tá bom? Se entraram 2 átomos de oxigênio, tem que sair 2, beleza? Quem mais que a gente pode conversar? Gay-Lussac e Amadeu Avogadro, 2 grandes cientistas também, tá? O Gay-Lussac, ele estipulou a lei das proporções volumétricas, que diz o quê? Que os volumes eles são proporcionais, tá? Eles ocupam o mesmo espaço, tá? A mesma quantidade, tá? Em um recipiente. Então, a gente vai ver mais à frente, que eu vou chamar a atenção sua, que o volume de um gás, ele ocupa o volume do recipiente todo, tá? Então, saiu dessa lei daqui. De uma forma simplista, tá? Mais à frente, em momentos futuros da sua vida, em momentos enquanto estudante, você verá as leis do estado gasoso, né? Aí você vai voltar a estudar Gay-Lussac. E o Avogadro, ele diz o seguinte, que independente do gás que você tenha, dentro das mesmas condições de pressão e temperatura, ele vai sempre conter 1 mol. Ele vai ter a quantidade de matéria equivalente a 1 mol, tá? Quantidade de matéria, mol, tá certo? O que mais que nós temos? Vamos lá. Com relação à propriedade dos gases, tá? Vamos lá? Vamos primeiro fazer alguns questionamentos e vamos ver se a gente dá conta de responder esses questionamentos, tá bem? Então, primeiro, será que os gases apresentam massa? Já se perguntaram? Tá? Ainda, o volume dos gases podem variar? Tá? Como as propriedades dos gases estão relacionadas ao balonismo? Então, veja, foram questionamentos que a gente traz desde o início da aula, beleza? Então, vamos lá. A primeira, será que os gases apresentam massa? Então, veja aqui, ó. Todo gás apresenta massa. Então, vejam, o gás, ele também é matéria.
buscando lá a definição de matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e que possui massa. Então vejam, o gás, o estado gasoso também é matéria, porque ele possui massa, tá ok? E ainda, eles apresentam nem forma e nem volume definidos. Lembram lá quando eu falei dos 3 estados que eu falei força de coesão, força de repulsão? Então tá aqui, ó, tá? Então o estado gasoso, ele não apresenta nem forma e nem volume definidos, tá certo? E aqui eu trouxe alguns exemplos, né? De gases, do gás hélio, do O2, que é o oxigênio, a água no estado de vapor e o NH3, que é a amônia, certo? Vamos lá. Com relação às propriedades, o volume dos gases podem variar? Então veja, se a gente pegar um êmbolo, tá? Uma seringa, ela tá cheia, certo? De ar. Se eu aperto, o que vai acontecer? Tá? Ela vai reduzir o volume. E aqui o gás ocupa o espaço todo de um recipiente. E ainda, com relação à questão do balonismo, né? Então os balões de ar quente, eles embelezam os céus, mas eles são extremamente perigosos. Por quê? Porque eles podem cair dentro de uma comunidade, dentro de uma floresta e nós teríamos um incêndio, ok? E por que os balões... O que o balonismo tem a ver com o estado gasoso? Porque o ar aquecido, a massa de ar aquecida, ela se dilata e expande. E isso faz com que os balões, né, de ar quente, o ar quente fique retido e isso dá leveza aos balões e eles acabam flutuando. Viram? Que bacana? Então vamos lá. Agora um exercício para vocês, tá? Aqui está. Aproveitem e daqui a pouco retornamos. Vamos à correção? Então vamos lá. Observando o comportamento de um sistema gasoso, podemos afirmar que estão corretas. Então, quais são as corretas? O item 1, que a pressão do gás é resultante da colisão das moléculas com a parede do recipiente. O item 2, a energia cinética média das moléculas de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Volume, A3, né? Volume, pressão e temperatura são chamados de variáveis do estado gasoso. E a última alternativa é incorreta. As moléculas se movimentam sem colidirem com as paredes. Não, a gente viu que o 1, eles se colidem, né? Então, vamos lá. Variáveis do estado gasoso. Quais são elas? Quantidade de matéria, que eu tenho a unidade mol, volume, que é o próprio volume do recipiente, né? Pressão, ela vai resultar do choque entre as moléculas.
temperatura, que é a medida do grau médio de agitação, né, da energia cinética, e ainda, gás e vapor, será que eles são idênticos? Então vejam só, o vapor, ele é o estado, né, refere-se à matéria no estado gasoso em equilíbrio com o estado líquido ou sólido. Então, no estado de vapor, nós podemos retornar esse estado de acordo com a temperatura e pressão ao estado inicial ou a um outro estado. Então você vê que o vapor d'água, ele se condensa na tampa das panelas ou quando ele encontra uma superfície com uma temperatura menor. Então isso é vapor. O gás, ele pode ser liquefeito, tá? Então você tem um exemplo aqui do gás de cozinha. Se você chacoalhar o botijão com segurança, tá? Você perceberá que dentro você tem um líquido, mas quando você acende o fogão, você tem o gás queimando, ok? Então essa é a diferença básica entre os dois. E o que vem a ser um gás ideal? Bom, primeira coisa, esse gás ideal não existe na natureza, tá? Ele é um modelo definido por cientistas para que a gente consiga estudar. Então ele tem lá as condições, ele apresenta sempre um movimento contínuo, a direção das moléculas são sempre colidem de forma iguais, e perfeitamente elásticas, tá certo? O que vem a ser um choque perfeitamente elástico? Significa que esse choque não perde energia cinética, tá? Vamos a mais um exercício? É com vocês. Vamos à correção? Então vamos ver, o que é um gás? Então, gás é um fluido que possui as propriedades de compressibilidade e expansibilidade e que tende a ocupar todo o espaço onde está contido. Então nós vimos que uma das propriedades é que ele ocupa todo o espaço do recipiente. O que vimos? Então vamos lá. Conhecemos a importância do estado gasoso, nós estudamos as propriedades, então gás tem massa, ele ocupa todo o espaço do recipiente, identificamos quais são as variáveis, pressão, volume e temperatura, compreendemos o conceito de um gás ideal, que ele não existe de fato, é só um modelo que os cientistas utilizam, e diferenciamos o vapor. O vapor condensa, o gás se liquefaz. Tenham todos um bom estudo.